Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia. Do Evangelho segundo São Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Ficai atentos para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para serdes vistos por eles. Caso contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus. Por isso, quando deres esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita, de modo que a tua esmola fique oculta, e o teu Pai que vê o que está oculto te dará a recompensa. Quando orardes, não sejais como os hipócritas, que gostam de rezar em pé nas sinagogas e nas esquinas das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando tu orares, entra no teu quarto, fecha a porta e reza ao teu Pai que está oculto. E o teu Pai que vê o que está escondido te dará a recompensa. Quando jejuardes, não fiqueis com o rosto triste como os hipócritas. Eles desfiguram o rosto para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça e lava o rosto, para que os homens não vejam que tu estás jejuando, mas somente teu Pai que está oculto. E o teu Pai que vê o que está escondido te dará a recompensa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Tratamos de obras boas, que são boas em si, mas que podem se perder. Obras maravilhosas. Esmola, jejum e oração. Coisas que são recomendáveis e necessárias para nós, mas que podem não ter o seu efeito, podem não ter o seu objetivo alcançado, porque erraram o endereço. É como se a gente mandar uma correspondência, uma carta muito bonita para alguém, ou uma carta muito importante, com uma informação muito importante, mas mandar para o endereço errado. Então, o endereço errado é fazer as coisas para serem vistos pelos homens. Jesus tem uma afirmação até um pouco interessante no começo. Fiquem atentos para não praticar a justiça somente para ser desvistos pelos homens. Não que os homens não possam ver. A questão é que é preciso tomar cuidado para que aquilo que os homens veem que nós fazemos não seja direcionado para eles, mas seja direcionado para Deus. E para que isso aconteça, então, Jesus indica uma norma, ou melhor, um conselho dos mais sábios. Para não ter perigo de errar o endereço, então, ocultar as boas obras. Ocultar de quem? De Deus? Não. Deus não se furta a enxergar nada. Deus vê tudo. E por isso não é preciso exibir o que se faz para que Deus veja. Não é preciso nem mesmo que eu encha a igreja para que, ao fazer uma pregação,
Deus então veja que eu estou fazendo uma grande obra. Pode ser que a minha pregação seja uma conversa de amigos, seja um aconselhamento, seja um atendimento pessoal, ou talvez até uma conversa informal. Ninguém vai ver, nem meus paroquianos vão ver o que eu estou dizendo de bonito para a pessoa que eu estou atendendo numa confissão ou num atendimento espiritual. Não tem problema. Não é para os homens que eu faço essa obra. Então, a dica de Jesus, o seu conselho é ocultar. Porque se eu ocultar dos homens, eu tenho certeza de que eu não errei o endereço. Eu não corro o risco de me deixar levar pelos homens. E não corro o risco de me contentar com a recompensa que os homens podem me dar. Os elogios, os agradecimentos, os reconhecimentos, os pagamentos. Então Jesus fala que a obra boa se torna perfeita quando ela vai no endereço certo. Quando só o Pai vê e só o Pai pode recompensar. Porque aí não tem perigo de desviar o caminho. É claro que tem coisas que eu não tenho como esconder, que eu faço e que as pessoas vão ver, mas eu não posso olhar para as pessoas. E os exemplos que ele dá no Evangelho mostram pessoas que ele chama de hipócritas. Hipócritas são fingidos, são os que usam máscara, são os que são uma coisa por dentro e outra coisa por fora. Então, os hipócritas se adiantam para divulgar o que fazem, para serem vistos no que fazem. Chegam ao ponto de representar, de dramatizar, de fazer uma cara triste, de rezar em pé, de fazer uma cara triste quando jejum, para que todo mundo veja que eles estão com fome. São capazes de rezar de pé, porque assim podem ser vistos. E são capazes de tocar trombeta para fazer a caridade. Em todos os casos, Jesus indica formas de ocultar dos homens estas boas ações. Não saiba a mão direita o que faz a mão esquerda. Fazer escondido. Espero para fazer a hora que não tem ninguém olhando. Entrar no quarto para rezar só falando com o Pai. Disfarçar os possíveis sinais do jejum que eu faço. Perfumar a cabeça, lavar o rosto. Então Jesus diz, assim você tem certeza de que essas boas obras são feitas a Deus. É uma reflexão muito séria para o nosso tempo. Hoje em dia nós temos não só que fazer as coisas, mas temos necessidade de mostrar para os outros. Não basta fazer uma viagem para um lugar bonito e interessante. É necessário tirar o máximo de fotografias que eu puder, filmar se for possível e postar o mais rápido possível, em tempo real. Eu estou lá em Paris, então tenho que tirar uma fotografia, fazer uma filmagem e postar nas redes sociais para que o maior número de pessoas possível saiba que eu estou lá. Há uma necessidade de mostrar. E falo isso aqui não para diminuir, nem para desrespeitar as pessoas que têm essa prática, porque isso é uma prática do nosso tempo, é uma cultura. Eu falo isso para questionar, para fazer pensar. Se é verdade que nós precisamos da aprovação, da admiração, do reconhecimento das pessoas para nós aproveitarmos bem o que fazemos. Se eu fizer uma viagem e não mostrar para ninguém, ela não vale a pena.
Será que eu não posso aproveitar bem e guardar aqui dentro de mim aquilo que foi bem? Claro que vou contar para os amigos, vou mostrar para as pessoas que se importam comigo, para as pessoas com quem eu quero compartilhar. Isso é uma coisa. Outra coisa eu queria colocar na rede social para o mundo inteiro ver, para o número mais alto possível de pessoas verem, curtirem, colocarem lá sua aprovação. É um questionamento. Eu repito, eu falo isso com respeito, mas ao mesmo tempo, se eu não disser, eu não ajudo as pessoas também a se questionarem. Todo mundo é livre para fazer o que desejar e eu não tenho direito de criticar ninguém que faça isso, que faça aquilo. É direito de cada pessoa fazer. Mas como a minha missão é fazer questionamentos e reflexões, então eu chamo atenção para isso. Quer dizer que eu não posso postar nada, que eu não posso mostrar nada? Sim, claro que eu posso fazer o que eu quiser. A questão é, eu estou fazendo as coisas só para mostrar, ou eu estou aproveitando, estou fazendo e eu mostro também? Essa é a questão. Jesus diz, tomem cuidado para não fazer a vossa justiça só para serem vistos pelos homens. Porque senão nós ficamos dependentes da aprovação e daquilo que Jesus chama de recompensa dos homens. Já se eu não me preocupo tanto com isso, eu faço as coisas para o proveito próprio das pessoas que eu quero beneficiar com o que eu faço, e eu faço diante de Deus com aquela consciência tranquila de estar fazendo uma coisa boa, com aquela alegria de estar fazendo uma coisa que me faz melhor, mesmo que os homens vejam, mesmo que eu poste, mesmo que muita gente me elogie, isso não é o problema. A questão é se eu errei o endereço, se o meu objetivo foi perdido ou não. Jesus fala isso sobre essas 3 obras que são tão importantes: rezar, fazer caridade e fazer jejum. Sabe que essas 3 coisas, elas nos ajudam, são exercícios que nos ajudam a progredirmos na nossa vida, de modo a viver intensamente. O jejum nos faz vencer a nós mesmos, nos faz sermos senhores do nosso próprio eu. Somos capazes até de renunciar a uma coisa que nos dá prazer e uma coisa da qual temos necessidade. Não para morrermos de fome, mas para produzirmos um bem, para nos exercitarmos na nossa liberdade. A oração nos liga a Deus, nos coloca em harmonia com Deus. O jejum em harmonia com a gente mesmo. A oração em harmonia com Deus. E a esmola nos coloca na harmonia e na justiça com o próximo. Então vejam que essas 3 práticas são verdadeiramente eficazes e recomendáveis para um crescimento pessoal, para um crescimento religioso, teológico e para um crescimento fraterno. Mas obras boas, praticadas com a preocupação de serem vistos, podem redundar em nada, podem não servir para aquele objetivo que cada uma dessas práticas tem. São palavras para reflexão, palavras sábias de Jesus, que nos ensinam a ver aquilo que São Francisco dizia com muita propriedade. São Francisco de Assis: o ser humano é aquilo que é diante de Deus, nem mais e nem menos. Rezemos. Senhor, que nos criastes em vossa sabedoria e nos governais em vossa providência, iluminai nossos corações com a luz do vosso Espírito, para que, por toda a vida, vos sejamos dedicados. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom dia. Fiquem com Deus.